falar com a presidente, uma deputada muito experiente, que é a deputada Fabíola Mansur. Deputada, uma reunião importante, onde foi tratada diversas temáticas em benefício da educação. Hoje nós tivemos alta produtividade dessa comissão, que aprovou várias audiências públicas, entre as quais a audiência pública para debater o forró, os festejos juninos, para debater o ensino superior no estado da Bahia, para debater DST, AIDS e juventude, para debater educação indígena, debater educação no campo, economia criativa, desafio de filarmônicas. Tudo isso são indicações de deputados que, através de audiências públicas, onde pode haver manifestação popular, nós vamos debater esse tema e encaminhar. E é assim que se constrói uma política pública, com a participação desta que é a Casa do Povo. Também aprovamos 2 visitas importantes, uma delas em Feira de Santana, num pleito do Centro de Educação Básica, do Centro Estadual de Educação Básica em Feira, que fica dentro da Universidade Estadual de Feira de Santana, que pleiteiam a construção de um novo prédio. O processo de aprendizado fica um pouco prejudicado pela inadequação das estruturas atuais. E olha que é uma escola que tem o IDEB alto, se você considerar a média das escolas baianas, tem um IDEB de 7,1. Então nós encaminhamos isso e outras visitas. Também fizemos aqui uma moção, um encaminhamento que foi aprovado, uma moção de repúdio à revogação através de decreto pelo presidente Bolsonaro, de vários conselhos. Os Conselhos Nacionais da Pessoa com Deficiência, o Conselho Nacional de Promoção de Direitos LGBT, o Conselho Nacional de Cidades, o Conselho Nacional da Pessoa Idosa, o Conselho Nacional de Segurança, a Comissão de Transparência e Combate à Corrupção, o Conselho Nacional de Cidades. Todos esses conselhos fazem parte do processo de democracia participativa. As pessoas se reúnem, vêm dos estados e municípios para, ao fiscalizar a política pública, também aperfeiçoá-las. Isso se chama controle social, isso se chama democracia participativa. Quando você revoga esses conselhos através de um decreto, você está, na verdade, limitando a participação popular na concepção, na construção dessas políticas. Então, nós encaminhamos isso aqui. Enfim, e pareceres de vários projetos de deputados que vão ser votados em seguida, eu tenho certeza que serão debatidos aqui. Como é fácil entrevistar uma deputada competente, como a deputada Fabíola Mansur, fala fácil, conhecimento. Diante disso, eu quero perguntar a Vossa Excelência como a senhora tem visto essa turbulência no Ministério da Educação, essa turbulência, entra ministro, sai ministro, pessoas pedem demissão, com conhecimento que Vossa Excelência acabou de demonstrar aqui hoje, durante essa reunião e nessa entrevista. Como é que a senhora vê esse tumulto todo que está acontecendo para o país? Infelizmente, para o Brasil e para nós brasileiros, o Ministério da Educação ainda é um navio sem capitão. Há um desgoverno no Ministério da Educação. O primeiro que entrou não formulou nenhuma política pública de interesse do Brasil, que seria cuidar da qualidade do nosso ensino público, tentar universalizar, sobretudo, a educação básica para mudar os índices que o Brasil tem. Ao contrário, fez vários discursos que foram nefastos, a exemplo de internacionalmente dizer que os brasileiros são canibais, que roubam hotéis, em seguida pedir para que estudantes gravem ou professores gravem cantando o hino e dizendo o slogan do presidente Bolsonaro, que não desceu do palanque ainda, retirando o Fórum Nacional de Educação da participação de discussão do custo aluno-qualidade, não discute o Fundeb, que é um financiamento imprescindível para a educação básica, que vai vencer em 2020, teria que estar discutindo, e só faz discussões acessórias, discussões laterais, sobre ensino à distância, sobre a possibilidade dos pais ensinarem seus próprios filhos, que nós entendemos que isso priva os alunos, em que pese dever ser respeitado, os alunos precisam conviver com a diversidade, conviver com outros alunos, conviver com professores para construírem até a sua cidadania. Debater o ensino, a possibilidade de pais ensinarem seus próprios filhos é tão lateral para os macro problemas que a gente tem, como eu citei. Então eu vejo que é um governo que, infelizmente, e agora,
caiu esse ministro, nós fizemos uma moção de repúdio aqui a ele, 2 moções de repúdio, entrou outro que a gente espera que cuide mais da educação e menos de economia, porque ele é uma pessoa oriunda de um banco, é também um professor universitário, mas sempre de matérias não ligadas à educação, e que ele passe a formular o que de fato, estrategicamente, ele pensa para a educação, num cenário onde a gente tem redução de gastos com educação, com a PEC do teto dos gastos, num cenário de retrocessos e de discussões que realmente tiram conquistas. Pra você ter uma ideia, aqui falando para a TV Caldeirão, que está sempre presente em vários momentos importantes, quero parabenizar seu trabalho, mas tem muita coisa que o povo precisa esclarecer, precisa ser esclarecido. Por exemplo, foi retirado do edital do livro pelo Ministério da Educação a temática de enfrentamento à violência contra a mulher. Isso é um absurdo, porque se enfrenta a violência contra a mulher e os altos índices que vocês veem aí de feminicídio também na educação, promovendo a educação solidária, promovendo a igualdade de gêneros, enfim. Então, nós temos que ter as pessoas mobilizadas, as pessoas do segmento de educação, para estar o Conselho Estadual de Educação, o Conselho Nacional de Educação presente, e o governo deveria ter uma política de seguir o Plano Nacional de Educação. Já existe um plano nacional aprovado, assim como aqui o plano estadual. Ao invés disso, o governo não formula políticas, não formula estratégia e fica batendo cabeça. É lamentável, a gente quer que dê certo, mas quer que dê certo debatendo democraticamente com as pessoas que fazem educação e sempre fizeram. A exemplo da última fala, eu quero aqui registrar, da professora Iraci Picanso. Não reinventem a roda. Sigam o Plano Nacional de Educação e aqui no Estado, siga o Plano Estadual de Educação, e eu tenho certeza que ela está lá de cima inspirando a gente. Como é bom, mais uma vez, entrevistar a deputada, né? Agradecer a deputada. E não é todo dia que a gente acha a deputada, vem de Feira de Santana, que lhe preocupa a reforma presidenciária, deputada, com essa atuação que vocês têm tido, lhe preocupa como política, como ser humano, com a visão que Vossa Excelência tem? Preocupa sim, porque ela também retira direitos e preocupa em 4 pontos que é preciso a população ser esclarecida. Todas as pessoas querem uma reforma da Previdência democrática, que não retire direitos dos mais pobres e retire direitos de quem menos precisa. Nós temos uma reforma que mantém privilégios de quem mais ganha e retira, por exemplo, alguns privilégios. Vou dar um exemplo. BPC, benefício de prestação continuada, que hoje é pago a pessoa com deficiência idoso num valor de um salário mínimo, a proposta dessa reforma da Previdência é baixar para R$400. Isso é desumano. Nós temos também a aposentadoria rural, mudanças na aposentadoria rural com a faixa etária ampliada, significa também levar uma crueldade para um trabalhador rural que é um trabalhador braçal. Nós sabemos, e eu vivo no sertão também, quando você vê uma senhora, um senhor de 60 anos, que parece que tem 80, de tanto tomar sol, chuva, capinando na enxada. Nós não estamos aqui na Suécia, na Holanda, que o trabalho rural é mecanizado. As pessoas só ficam dirigindo trator. Então, fazer isso com aposentado rural também é um absurdo. Uma outra coisa, nós temos uma diferença na idade das mulheres, foi uma conquista do movimento de mulheres, que tem uma tripla jornada, mudança da faixa etária também. Uma outra coisa que também não pode acontecer, uma coisa que se chama desconstitucionalização da reforma da Previdência. O que é isso? Hoje, para mexer na Previdência, precisa da maioria dos deputados, a maioria absoluta. Se você desconstitucionaliza, qualquer hora vão mudar. Então, é uma garantia do povo brasileiro de décadas que não pode ser lidada dessa maneira irresponsável. E pior também, uma coisa chamada capitalização. O que é isso? Hoje, como é a Previdência? Todos nós que trabalhamos na formalidade, nós pagamos e isso paga a aposentadoria. Esse dinheiro da Previdência, ele o que se paga ao aposentado. Se eu crio o sistema de capitalização, eu estou cancelando o sistema de repartição e estou cuidando só do meu lado. E é como se eu cuidasse do meu próprio dinheiro jovem e eu não vou ter dinheiro para cuidar daqueles aposentados. Explicando melhor, num plano de saúde, por exemplo. O plano de saúde funciona como? Hoje, um jovem paga um plano de saúde e esse dinheiro ele vai para um bolo onde tem o saudável e o doente. Se esse bolo for só o jovem paga o seu próprio plano de saúde, você não vai ter suficiente verba para os planos de saúde das pessoas idosas que precisam de tratamento, enfim.
A capitalização é também matar a Previdência, porque a Previdência ela vive de repartição, isso é, um bolo só para ser distribuído. E, na verdade, nós precisamos primeiro reconhecer que o dinheiro da Previdência também é utilizado para outras coisas e foi aprovada agora a CPI para investigar a Previdência, para a gente ver. Lógico, a Previdência ela precisa ser ajustada. Nós defendemos a responsabilidade fiscal, nós defendemos que os estados precisam investir mais, nós defendemos o novo pacto federativo, que é a possibilidade também do dinheiro não estar só concentrado na União, não da Previdência, mas dos investimentos, mas nós precisamos discutir com a população e não ferir de morte o conceito da Previdência e também tirar privilégios de quem pouco tem privilégio. Idosos, pessoa com deficiência, trabalhadores rurais, mulheres. Assim não dá para a gente discutir. Então, sem essa coisa, não dá para discutir. E tem que manter na Constituição. Isso é, só muda com o apoio da maioria absoluta, porque senão, do jeito que a coisa está indo, daqui a pouco vão revogar a Previdência por decreto. E aí não dá. São anos, décadas de luta, de batalha, de defesa de direitos dos trabalhadores, de direitos da população menos favorecida, que não pode num passe de mágica, porque mudou uma visão economicista, uma visão que só aprende, vou desburocratizar, vou economizar, mas não pode ser a despeito das pessoas, porque o Brasil é um país desigual, o Brasil é um país de injustiça social, e se nós somos um brasileiro que nós temos mais, nós temos que cuidar dos nossos irmãos preocupados, porque só assim o país vai ser um país rico, um país sem pobreza, um país sem desigualdade e um país que vá efetivamente cuidar dos seus e não cuidar dos que menos precisam. É a inversão da lógica.